Pai do Senhor para todos. Glória a Deus. Irmãos, é um prazer estar mais uma vez juntos para adorarmos ao Senhor. Dessa vez eu quero abrir a Bíblia com vocês no Evangelho de João, capítulo 8 e o 32. Uma passagem bastante citada e conhecida por todos nós. Deus abençoe aqueles que estiverem em casa assistindo essa pregação que vai se iniciar através do WhatsApp, Facebook, do YouTube, enfim, pelas redes sociais, e possam também compartilhar com as pessoas para que elas sejam edificadas também. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No Evangelho de João, também no capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele dizendo que ele é a verdade. E algumas pessoas às vezes se consideram boas, né? Eu sou uma boa pessoa, um bom homem. A mulher diz: eu sou uma boa pessoa, sou uma boa mulher, boa esposa. Fala seus atributos, seus adjetivos. E alguns se consideram tão bons que até entendem que não precisam de Jesus, ou se converter, ou ser crente, ou como diz lá na Bahia, não precisa virar crente, né? Tem algum baiano aqui? Não tem? Todo mundo brasileiro, só o baiano só tem eu. Então, você virou crente, é muito comum as pessoas usar essa expressão virar. Então alguns dizem: eu não preciso virar crente, eu não mato. Geralmente fala no passado: eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca não sei o quê. E aí a pessoa entende que pecado é apenas essas coisas, né? Alguns deles são os considerados por algumas religiões como os pecados capitais. Mas nós sabemos que nós podemos pecar sem cometer delitos. Não é apenas fazendo o mal diretamente que se peca também deixando de fazer o bem. Então eu posso até talvez garantir: hoje eu não fiz nenhum mal que eu me lembre, mas não tenho como eu catalogar o tempo todo eu deixei de fazer o bem para alguém, porque muitas vezes isso se passa e você nem percebe. Pode ser numa carona, numa palavra, numa pregação, num aconselhamento, numa resposta, de diversas formas, em casa, com o marido, com a mulher, com o empregado, com os filhos, de diversas maneiras. Fazer o bem é tão significativo que Jesus disse: aquele que der um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então você percebe que o copo de água aparentemente não tem nenhum valor, aparentemente assim, a ação em si a ponto de receber galardão. Mas vai receber galardão igualmente aquele que é o profeta, certo? Então as pessoas se exaltam dizendo: eu não sou crente, não sou evangélico, mas eu sou mais crente do que muitos crentes que estão dentro da igreja. Algumas pessoas falam isso. Mas é porque ela se compara com aqueles que se diz ser, mas vive com a vida errada. Mas nós não podemos nos comparar com as pessoas que são piores do que nós. Nós temos que nos comparar com as pessoas que são melhores. Como diz a Bíblia: seja o exemplo dos fiéis. Ser exemplo dos infiéis não é tão difícil em certo aspecto, porque qualquer melhora na nossa vida pode significar grande coisa para eles. Agora, ser um bom exemplo no meio daqueles que já são lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, a ponto dele olhar para nós e dizer: você é um exemplo, aí é difícil, porque eles já estão
também no mesmo nível, ou seja, colocado nas regiões celestiais. Então, Jesus liberta o ser humano, primeira coisa assim, podemos dizer, diretamente dos pecados, que envolve matar, roubar, trair, fornicar, assaltar, tantas coisas que as pessoas já sabem de cor, as coisas mais graves. Mas nós precisamos sermos libertos não é apenas das práticas, como eu disse, mas precisamos ser libertos de nós mesmos também. Quando Jesus disse aqui, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não estava falando, no momento que ele disse, ele nem estava falando para a prostituta, ele nem estava falando diretamente para um publicano, os roubadores, para os efeminados, os adúlteros, estava falando para os conhecedores da palavra de Deus e que se consideravam os mais santos da época. É para eles que Jesus está dizendo. Se você ler os versículos posteriores, eles até reagem a essa palavra de Jesus. Mas eles se sentiam libertos, porque eles pensavam, eu não pratico isso, não pratico aquilo, então eu sou liberto. Mas o problema não é só disso. Nós temos que ser libertos também de nós mesmos. Jesus diz, aquele que quiser me seguir tem que pegar cada dia a sua cruz e renunciar a si mesmo. Né? Tem que pegar a sua cruz, renunciar a si mesmo e aí seguir Jesus. Porque algumas pessoas dizem assim, eu não tenho restrição, cada um tem a sua vida, eu faço o que eu quero da minha vida. E alguns até que se diz conhecedores da palavra. Quando alguém diz, eu faço o que eu quero da minha vida, essa pessoa está dizendo que ela é escrava de si mesmo. Porque o ser liberto por Cristo é não viver mais sob o domínio do pecado, viver agora sendo servo de Cristo, fazendo a vontade dele. Porque o homem sem Deus é escravo do pecado, é escravo do diabo, é escravo de si mesmo, logo tudo que ele faz é próprio que é maligno, ou de si mesmo, ou coisas do mundo. Mas ser liberto por Cristo é estar pronto e estar livre para fazer aquilo que agrada a Deus, como diz a Bíblia. Ele diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade de viver fazendo o que Deus quer, porque viver fazendo o que nós queremos, isso é ser escravo de si mesmo. Uma outra escravidão também, e da qual as pessoas dos dias de Jesus viviam, era a escravidão da própria religião. Muitas pessoas não são apegadas aos seus próprios prazeres, ou a si mesmo, não são pessoas vaidosas, não são pessoas que praticam delitos graves e vergonhosos. Existem pessoas que não vivem assim, mas o curso da sua vida é medido e é conduzido pela religiosidade. Não confundir religiosidade com espiritualidade. A espiritualidade é viver de uma maneira em espírito e em verdade, de acordo com as ordenanças de Deus. E a pessoa viver religiosidade são os padrões que alguma igreja, algum sistema, alguma religião criou e que você deve seguir aquilo, sendo que aquilo não é uma ordenança das Sagradas Escrituras. Então, quando nós tentamos agradar, às vezes, a Deus, até nos sacrificando naquilo que Ele não pediu para a gente fazer, isso é escravo da religiosidade. É por isso que algumas pessoas, aparentemente, são fiéis a Deus, são alinhadas, são equilibradas, mas por outro lado você percebe que são vazias de espiritualidade. São pessoas que fazem as coisas certas, que deve ser feito, mas a motivação não é pelo registro bíblico. A motivação é que o meu pai disse, o meu marido disse, o meu patrão disse, o meu pastor disse.
Um pregador, não sei de onde, disse. Eu li em algum lugar que disse que eu posso fazer, ou que eu, geralmente é com proibição, e que eu não posso fazer. Mas isso não seguindo os conceitos da palavra de Deus. Aí a pessoa pensa assim: eu sou fiel a Deus, e por isso eu tenho certeza que se Ele vier nessa noite, eu vou ser arrebatado. Quando a gente segue a religiosidade, nós somos confiantes nas nossas práticas ou a falta delas para sermos arrebatados. Mas a pessoa que é liberta da religião e segue a espiritualidade é o seguinte: eu, como salvo, devo obedecer, porque eu sou salvo. Jesus me tirou da morte e me colocou na vida. Jesus me tirou do charco de lodo e me colocou sobre uma rocha. Jesus me tirou do caminho do inferno e me colocou no caminho da vida. Por isso agora eu devo evitar de fazer coisas que o desagrada, não para eu ser salvo, mas porque eu sou. Quem aqui é salvo? Em nome de Jesus. Quem está nos assistindo pode, se tiver salvo também, pode dizer na sua casa aí que você é salvo. Então, porque eu sou salvo, eu devo não matar. Não devo matar. Porque Jesus me salvou, eu tenho que parar de mentir. Não é parar de mentir para ser salvo, porque aí eu estaria querendo eu mesmo me salvar. Não, Jesus me encontrou roubando, matando. Um exemplo: Jesus me encontrou roubando, matando, fazendo um monte de coisa errada. Ele me tirou de tudo isso, me salvou, porque essas coisas me escravizavam e me colocou na liberdade. Agora eu sou salvo. Jesus eu posso fazer? Não. Por quê? Para eu entrar no céu? Não, não é que você tem que parar de fazer, não deva fazer para entrar, mas é porque você está na direção do céu. Isso é incompatível com a sua vida. Porque quem está em Cristo e está fazendo essas coisas, na verdade, não está liberto ainda. Porque quem está liberto é não viver nas práticas antigas. Jesus morreu em uma cruz e nos comprou. E aí Paulo diz assim, olha, capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quem tiver habilidade de encontrar aí, nós não podemos fazer o que nós queremos, por quê? E não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Ó, Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, foi uma providência de Deus, o Espírito Santo habita em nós. E que não sois de vós mesmo. Então logo eu não posso dizer que eu faço o que eu quero, porque eu pertenço a alguém. Esse alguém é que vai dizer, no caso Deus, pela sua palavra, como eu devo viver. Porque agora eu sou filho dele. E como filho dele, eu sou agora a habitação dele, eu sou propriedade dele, e ele que vai dizer como eu devo viver. E não o que eu me sinto bem fazendo, porque existem coisas que nós sentimos bem fazendo, e aí a gente diz assim, olha, eu acho que não é errado, porque se fosse errado eu me sentiria mal fazendo. Não se engane, o coração do homem é enganoso. Existem coisas que não são erradas e a gente se sente mal fazendo, desde que não tenha hábito em fazer. Tudo que você vai fazer pela primeira vez, você fica todo sem jeito, até acostumar. Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa errada. As duas coisas acontecem assim. Então se sente mal porque é a primeira vez. Pode ser que seja coisa errada, mas pode ser que não seja. Pode ser que o coração da gente está nos enganando, tanto na coisa boa como na coisa ruim. E existe coisa que a gente faz e se sente realizado, mas isso pode ser o engano do coração. Isso pode ser uma coisa errada, está satisfazendo a si mesmo. E isso pode ser satisfatório por ser um cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Então precisamos ser conduzidos pela palavra de Deus, porque o nosso coração pode nos enganar algumas vezes. Como eu disse outro dia, Davi queria construir o templo. Falou para o profeta na hora aprovou. Davi, faça conforme está no teu coração. Deus falou, não, fala para Davi que não vai ser ele não. Davi ficou todo alegre, satisfeito. O profeta selou na hora, nem pediu confirmação de Deus. E Deus falou assim, não, vai lá falar para ele que não é ele não. Assim, muitas vezes nós sentimos em nosso coração que estamos fazendo a vontade de Deus. Uma outra vez Davi está conduzindo a Arca da Aliança. Todo mundo alegre e Deus irado.
De repente, o homem tentou segurar a arca para não cair e Deus matou ele na hora. E aí Davi, da próxima leva para tirar a arca do lugar que ficou 3 meses, para levar para o lugar que ele tinha preparado. Aí diz a Bíblia que ele fez conforme a palavra do Senhor, preparou os sacerdotes, fez a purificação para conduzir o povo. Aí a festa foi maior ainda para conduzir a arca da aliança. Certo? Então assim, o nosso coração pode nos enganar, por isso temos que viver pela vontade de Deus. Ele pode nos enganar, tanto negativamente como positivamente. Ele pode aprovar e reprovar, sendo que Deus pode não estar em nenhuma das coisas. Então ele fala, é proveniente de Deus e não sois de vós mesmo, porque foste comprado. Estava no mundo de escravidão, no mercado de escravo. Jesus nos comprou, agora fazemos a vontade dele. E tudo que fizemos fora dele, corremos o risco de fazer o que nós queremos. E ele mesmo diz, sem mim nada podereis fazer. Quando ele diz, sem mim nada podereis fazer, está falando das coisas corretas. Porque as coisas ruins, para fazer o que é errado, nós não precisamos de Deus. Para fazer o que é pecaminoso, não precisamos de Jesus para isso, para nos dar força, para nos orientar. Não, muitas vezes o que quer nos incentivar é a própria carne, que é nosso maior inimigo. Também o mundo, também Satanás quer nos conduzir a isso, mas para fazer o que Deus quer, da maneira que Ele quer. Observe bem, fazer o que Deus quer, da maneira dEle, que às vezes nós estamos fazendo as coisas para Deus, mas não da maneira certa. Então precisamos fazer as coisas para Deus, do jeito de Deus, nesse caso, somente através de Jesus. Jesus estava do plano de Deus, que Ele fosse como um cordeiro morto, o único meio de resgatar o homem do pecado. Mas Pedro não entendia isso. Pedro, quando vê Jesus cercado pelo soldado, saca da espada e pelo jeito queria cortar o pescoço do homem, cortou apenas a orelha, né? Então Jesus na mesma hora repreendeu a Pedro para ele guardar a espada, porque aquela espada poderia ser o motivo dele também ser ferido. Pedro é repreendido e Jesus fala, se eu quisesse, eu oraria ao Pai e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me proteger. Protegeu Pedro, eu não preciso disso. Eu tenho que ser preso, Pedro. Eu tenho que ser morto e vou ressuscitar ao 3º dia. Jesus já tinha falado isso várias vezes, mas não entrava na cabeça de Pedro, não apenas na cabeça de Pedro, nem na cabeça de Maria, nem na cabeça de Marta, na cabeça de ninguém. É tanto que no 3º dia as mulheres foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. Elas não foram para conferir se Jesus estava lá ou não. Foram lá porque esperava. Tinha esquecido que Jesus disse que ressuscitaria ao 3º dia. E quando chegou lá que não encontrou Jesus, ao invés de se alegrar, ele ressuscitou. Ou tiraram o corpo do mestre aqui e eu não sei onde é que colocaram. Não se lembrou também. Nós temos dificuldade de nos entrosar com os planos e com os projetos de Deus. Então precisamos ser libertos do pecado, de nós mesmos e da religiosidade, que muitas vezes é a que nos dá sensação de fidelidade. Uma outra oportunidade a gente falará melhor essa diferença de espiritualidade e de religiosidade. Eu quero confessar para vocês que a maioria das pessoas que eu vejo confessando ser uma pessoa muito fiel está ligado à sua religião, à sua religiosidade e não à sua espiritualidade. Espiritualidade são os princípios da fé que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. A religiosidade, ela trabalha junto com a espiritualidade. Muitas vezes a gente acaba confundindo, que é quando as pessoas fazem para Deus. Por exemplo, a Bíblia pediu para o povo de Israel. Vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia tinha lá, uma vez por ano, a obrigação de jejuar. Uma vez por ano, o povo de Israel, no dia da expiação. Não quer dizer que eles não pudessem jejuar outros dias. Você vai ver pessoas fazendo jejum fora essa data. Entretanto, tinha a seita dos fariseus que obrigatoriamente fazia jejum todas as semanas, 2 vezes. Mas isso não tem base
nenhuma na lei de Moisés. E eles faziam isso como regra. E como regra entramos no caminho do fanatismo, que é, se eu faço achando que isso é a vontade de Deus, eu fico questionando aqueles que não fazem como eu faço. Porque eles achavam que tinham que fazer como eles. Eles viam os discípulos de Jesus quebrando as espigas e comendo. Era um dia de sábado, e ainda sem lavar as mãos, eles ficavam bravos com isso. Mas na lei de Moisés não diz que eles não poderiam comer sem lavar as mãos. Eles tinham que lavar as mãos, e ainda era 7 vezes. Lembra daquelas talhas da purificação que teve lá na festa, no casamento, que acabou o vinho, que Jesus mandou encher de água para transformar água em vinho, na boda de Caná? Aquelas talhas eram as talhas da purificação, que cabia muitos litros de água, era apenas para fazer ritual de lavagem das mãos pelos religiosos. Mas eles faziam isso tudo querendo agradar a Deus. Mas quando nós tentamos agradar a Deus fora do que Ele pediu, aí a gente está querendo criar os nossos próprios méritos para agradá-lo e acabamos sendo escravo. Porque no dia que a gente não conseguir praticar essas coisas, a gente fica arruinado, a gente fica triste porque não conseguiu cumprir, porque só a lei de Moisés, dada por Deus, tinha cerca de 613 mandamentos. A maioria era proibindo coisas, que mandamento pode ser para fazer ou para não fazer. Mas fora isso, eles colocaram ainda um monte de tradições. Aí Jesus repreendeu as pessoas religiosas daqueles dias, dizendo assim, ó, vocês nem entram no reino e atrapalham os outros a entrar. Vocês saiam andando pela terra aí, adquirindo discípulos, tornando eles piores do que vocês, filho do inferno, transformando ele em filhos do inferno, mais do que vocês. E esses que eram tão religiosos, Jesus chamou filho do diabo, João 8:44. Porque eles aparentemente eram muito temente a Deus, mas viviam o tempo todo maquinando um meio de pegar Jesus para crucificar. Está vendo? A espiritualidade não deixaria eles ter essa atitude de fazer o mal para Jesus, mesmo que Jesus fosse do mal. Quando nós somos espirituais, a gente olha o pior tipo de gente e fala assim, o que essa pessoa merece é a morte, mas o que eu desejo é que Jesus liberte. Quando somos seguidos pela religiosidade, a gente fala assim, essa pessoa merece a morte. Ah, se eu tivesse o poder do profeta Elias, estenderia as mãos e mandaria Deus queimar. Isso é religiosidade. Lembra de Jesus? 2 discípulos falaram isso. Jesus, não quiseram recepcionar Jesus em um certo lugar. Aí falaram assim para Jesus, Jesus, quer que façamos que nem Elias, que peça fogo do céu? Porque eles não querem fazer a coisa aí, não. Eles não querem aceitar a gente. O Senhor quer. Jesus olhou para eles e falou assim, de que espírito vocês são? Alguém sabe bem. Mas ele estava querendo o poder do céu. Pois é, às vezes nós queremos ser cheios do poder de Deus, não para ser mais espiritual, mas por causa da nossa religiosidade. Às vezes nós queremos ganhar almas, até alma. Às vezes nós queremos doar cesta básica. Às vezes nós queremos destacar pregando o evangelho, mas não porque o Espírito está nos impulsionando, mas porque a religiosidade quer nos colocar num lugar elevado para nos comparar com os demais e nos sentir satisfeito com a nossa suposta espiritualidade. Mas aí temos que ter a atitude de João. Tu és o Cristo, João? Não sou. Tu és o profeta Elias? Não sou. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. E para terminar, a espiritualidade, quem é liberto da religiosidade, quando teme muito às vezes pelo elogio que se recebe. Não que o elogio seja ruim, e todo mundo gosta de receber, e é bom se elogiar. É claro que tudo na medida, tudo controladamente. Como diz a Bíblia, temos que ter moderação para qualquer coisa. Mas aí 2 discípulos de Jesus estão subindo na porta do templo para orar, às 3 horas da tarde, e encontram um homem coxo de nascença. Segundo a Bíblia, ele tinha mais de 40 anos de idade. No capítulo 4 fala isso. E no capítulo 3 é que fala da cura. E de repente ele pede uma esmola. O homem, 38 anos, né? Ou melhor, ele era coxo de nascença, estou confundindo com o outro. Ele era
coxo de nascença, mais de 40 anos, isso, capítulo 4, acho que 22 fala da idade dele, mais de 40 anos de idade, pedindo esmola. Provavelmente Jesus já tinha passado por ali, porque diz a Bíblia que ele era colocado todos os dias ali, e Jesus tinha o hábito, desde a sua adolescência, entrar naquele lugar. Provavelmente Jesus já tinha passado um dia curado. Ele pede uma esmola e os discípulos falam o que para eles? Nós não temos ouro, pelo menos naquela hora, e nem prata, mas o que nós temos, isso te damos em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Pegou na mão do homem, se levantou e começou a saltar e glorificar a Deus. O povo que não estava tão acostumado com isso, começaram tudo a idolatrar os discípulos. E aí eles falaram assim: por que é que vocês estão olhando para nós? Vocês estão pensando que é por causa de alguma virtude e por causa de alguma santidade que há em nós que esse homem foi curado? Vocês pensam que é por isso? E começaram a falar quem é que fizera tal milagre. E começou e concluiu o raciocínio dele, falando do homem mais para frente, que foi Jesus Cristo aquele que fora entregue para ser morto na cruz, por eles mesmos, que curou aquele homem. Agora imagina o religioso que se acha poderoso, o que é que diria? Sabe por que isso aconteceu? Porque nós pagamos o preço no monte. Porque a gente jejuma 2 vezes por semana. Porque nós estamos pagando o preço pelas madrugadas de oração. E porque nós estamos lutando para fazer tudo certinho. Temos que orar, jejuar, fazer tudo certinho. Mas nada justifica quando Deus nos usar. Ele nos usa porque simplesmente Ele quis. Mas quem é religioso, quem é escravo da religião, quando pensa assim: por que seria arrebatado se Jesus voltar hoje? Porque eu tenho andado de acordo com a vontade de Deus. Não, o espiritual, eu tenho lutado para fazer a vontade de Deus, porque eu sou salvo. Mas eu sou salvo mesmo é pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém? Então nós precisamos entender isso. Às vezes eu não estou praticando mais aquelas coisas antigas que eu fazia, mas tem algumas coisas que eu faço do meu jeito. Ou eu faço um monte de coisa que até me desagrada para agradar a Deus, sem conferir se Deus pediu aquilo para mim. Deus não quer nada além do que Ele tem pedido, porque ir além da sua palavra é algo que Ele recomenda não fazer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, abençoe essas vidas que estão nos assistindo nesse vídeo. Abençoa também os teus servos que vieram, guardando cada família. Nos liberta, Senhor, da escravidão, de todas as áreas, de nós mesmos, do nosso eu. Nos liberta da religiosidade, nos liberta do pecado. Salva nesta noite, se tiver alguém, ó Deus, querendo se reconciliar, que essa pessoa deixe seu comentário abaixo desse vídeo, que ela receba neste momento a bênção do Senhor, o poder do teu Espírito, que a tua graça alcance este homem, esta mulher, esse jovem, essa pessoa que está em casa, que não está podendo se locomover, que não está podendo vir à igreja, esse homem, essa mulher que está doente, cura neste momento, essa pessoa que está triste, que o Senhor possa alegrar o seu coração, o Senhor possa levantar essa pessoa que está caída, abatida, faz um milagre, perdoa os pecados desses que está te confessando agora, essa pessoa que está confessando os seus pecados, se rendendo aos teus pés, ao ouvir essa mensagem, salva, perdoa. Ela não pode vir até aqui no culto, nessa reunião, mas está confessando seus pecados na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, onde ela estiver assistindo essa mensagem, que a tua palavra possa produzir efeito, curando e salvando essa alma, tirando da escravidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Retorno para o chefe. Pode sentar, irmãos.